Olá, gente, aqui quem fala é André Marinho para mais um vídeo do nosso canal Tudo e Mais um Pouco. E hoje nós temos um convidado muito legal aqui conosco, Pastor Alexandre Rocha. Tudo bem, Pastor Alexandre? Tudo bem, meu querido? Um prazer estar aqui com você nessa entrevista e aqui na igreja. Eu fui pastor dessa igreja aqui durante alguns anos, quase 5 anos. E é muito bom estar de volta e fazer essa entrevista com você. Pastor, como o senhor está hoje? Estou bem, tranquilo. Hoje eu sou professor, né? Não estou pastoreando nenhuma igreja. Eu tenho algumas não diferenças com igrejas, mas eu tenho um olhar diferente sobre algumas coisas da espiritualidade. E hoje eu sou apenas pastor, professor de uma escola pública. Eu digo sempre o seguinte: a minha congregação tem 980 membros. 890. Não, 980. 980. Porque eu dou aula para 12 turmas e são 980 alunos que eu dou aula de ensino religioso. Então a minha congregação é muito grande. Então os seus alunos são a minha congregação. São as suas ovelhas. São as minhas ovelhas. Olha, que legal. E quanto tempo o senhor já está como professor? Eu estou como professor desde 2016. 16. Né? Faz 5 anos agora que eu estou como professor da rede pública do Estado, concursado, passei no concurso, e sou professor de ensino religioso. Ensino religioso. E quanto tempo o senhor já foi pastor, assim? Eu fui ordenado ao ministério aqui na Igreja Emanuel no dia 9 de janeiro de 2008. 2008. Aí E fiquei aqui pastoreando a igreja até o dia 31 de julho 31 de julho. de 2012, Assim. quando eu deixei o pastorado da igreja. E o senhor é daqui de Itacoatiara mesmo? É de Manaus ou de outro estado? Eu sou de Manaus, nasci lá, me criei lá e vim para Itacoatiara para cuidar na época do meu pai e da minha mãe. Meu pai havia sofrido um acidente doméstico e acabou perdendo parte do pé. E eu vim para cá, deixei tudo lá, vim com a família para cá para cuidar dele. E nesse ínterim que o meu pai sofreu o acidente, eu fui convidado para ser pastor da igreja. Eu não era pastor ainda, eu tomava conta de uma congregação lá em Manaus, no Monte das Oliveiras, e fui convidado para vir para cá. Vim com toda a família, assumi a igreja, fui ordenado ao ministério aqui. E alguns anos depois a minha mãe faleceu e agora meu pai foi embora para Manaus, está de volta em Manaus, foi semana passada, e eu já finquei raízes aqui, né? Criei os meus filhos aqui, estão todos crescidos e eu vou ficando por aqui. Tá. O senhor gostou daqui que é mais calmo, né? Muito mais, amigo. Manaus é bem agitado. Manaus é para quem tem sangue azul. Eu não tenho sangue azul. Ou sangue azul ou o sangue já coalhado, né? Porque o calor que tem, o calor que tem ali e ônibus também, que as pessoas estão ali, rapaz, imprensadas ali. Eu confesso a você que eu já fui para Manaus algumas vezes trabalhar. Porque eu tenho uma profissão além de professor, eu sou publicitário, eu sou artista gráfico, e eu fui por 2 vezes trabalhar em campanhas políticas em Manaus. E fui para lá e andei de ônibus, né? Então eu saía sempre muito cedo de casa para chegar no meu trabalho, mas é algo que eu não quero de volta não. A idade está chegando, já estou chegando perto dos 60, então já não quero mais essa vida não. O senhor acredita que eu ia a pé para casa durante a noite lá de Manaus? Era bem longe, levava meia hora, e era muito perigoso, um tempo muito perigoso. É muito complicado, lá é muito complicado. Pastor, uma coisa que tem acontecido muito nas igrejas, ou então, não somente nas igrejas, no mundo afora, a questão da ansiedade e depressão. Qual é a diferença da ansiedade com a depressão? Tá, deixa eu falar primeiro para você e para o pessoal que está nos ouvindo, as similaridades, né, as igualdades entre ansiedade e depressão. Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas são resultado do acúmulo das coisas, né? Do exagero das coisas. A ansiedade é o exagero
de futuro. Certo. A depressão é o exagero de passado. A ansiedade, grande parte da sociedade médica, digamos assim, afirma categoricamente que a depressão é uma doença. Isso. E que a ansiedade também é uma doença. Existe um neurocientista português chamado Antônio Damasio, eu falo muito dele, que ele diz que tanto a depressão quanto a ansiedade não são doenças. Elas são estados de sofrimento. Elas são dores morais. O que significa isso? É que você sente uma dor causada por causa do exagero que você está fazendo na sua vida. Não é? A ansiedade está ligada ao futuro e a depressão está ligada ao passado. Basicamente é isso. Só que quando nós começamos a tratar o sintoma da doença e não a doença, nós começamos a ter uma série de problemas. E o que faz a gente identificar a pessoa que está com essas crises de ansiedade, depressão? Como a gente identifica uma pessoa assim? A pessoa que está com ansiedade, ela nunca pensa no passado, ela só pensa no futuro. Na conta que ela vai pagar, na prova que ela vai fazer, na dívida que ela tem, que ela contraiu, que ela não tem como pagar. Então, todas as atividades a fazer. Todas as preocupações, entendeu? Tudo aquilo que causa angústia está ligado ao futuro, ao que vai ser feito. Certo. E não ao que está sendo feito, mas ao que vai ser feito. Então, nesse aspecto, você pode identificar uma questão de ansiedade, tá? A depressão, ela está ligada ao passado, aquilo que você fez ou você sofreu e não consegue livrar-se dessa lembrança. Ansiedade está ligada à imaginação, depressão está ligada à lembrança. Basicamente isso. E como é que a gente faz para, por exemplo, eu estou com ansiedade, né? Só penso no futuro, tenho que pagar minhas contas, eu tenho muito trabalho a fazer, estou muito preocupado. O que seria melhor, um tratamento melhor para me fazer? Qual é a solução melhor que eu tenho que fazer? Tá, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a ansiedade, ela é um estado de sofrimento causado pela nossa impossibilidade, ou melhor, pela nossa incapacidade de controlar o futuro. Nós não somos capazes de controlar o que vem por aí, certo? Certo. Então isso nos deixa aflito, porque nós temos a necessidade de controle. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista, me perdoe essa talvez até indiscrição, mas eu estou te sentindo aflito com o barulho do pessoal jogando vôlei aqui, né? Porque é algo que a gente não pode controlar. Então isso te deixa ansioso, porque será que eles vão gritar mais alto e vai atrapalhar a gravação? Então isso é um traço da ansiedade, é quando você não consegue, você não tem capacidade para controlar eventos futuros. Nisso se determina a ansiedade. Como é que você sai da ansiedade? Isso, sai. Você tem que fazer 4 perguntas para você mesmo. É simples, mas não é fácil. É simples porque você só tem que saber as perguntas. Não é fácil porque você tem que fazer as perguntas e acreditar nelas. Tá? Primeira pergunta que você tem que fazer para você quando você está em crise de ansiedade: o que é que você está sentindo agora? Aí você tem que falar: frio na barriga, estou suando frio, minhas mãos estão suadas, estou com dor de cabeça, minha perna está paralisada. Você tem que falar para você tudo que você está sentindo. Tudo que você está sentindo, você tem que falar para você. Essa é a primeira pergunta. Então você faz a pergunta para você e faz e dá a resposta. Segunda pergunta: onde é que eu estou agora? Porque quando você faz essa pergunta, você sai do futuro e vem para o presente. Mas você não tocou no futuro ainda. Você só identificou o que é que você está sentindo e onde você está. A terceira pergunta: por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo?
Ok? Ah, eu estou com frio na barriga, estou preocupado. Por quê? Porque eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Porque eu tenho um encontro amanhã e eu não sei o que é que vai acontecer no meu encontro. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego e eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que é que vão perguntar para mim. Ok? Você sabe o que vai responder. Você não sabe o que é que vai responder. Então você identifica aí já 3 coisas: o que você está sentindo, onde você está e por que você está sentindo o que você está sentindo. E por último você faz a 4ª pergunta: aquilo que te causa aquele sentimento está acontecendo agora? Honestamente a resposta vai ser não. Você tem que pagar essa conta agora? 7h30, 7 e pouco da noite? Não. Então por que você está preocupado? Vive agora, cara. Você está preocupado por quê? E aí nós pegamos uma passagem bíblica onde Jesus trata disso. Ele chama os apóstolos, está todo mundo andando com ele, e ele fala assim: olhem para as aves do céu. Elas não semeiam e não colhem nada, mas o Pai Celestial as alimenta. Olhem para os lírios do campo. Lírio é uma flor tão frágil que um vento quente muito forte faz ela murchar. Ele diz assim: olha para o lírio, olha como está tudo florido. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como essas florezinhas. Mas elas nascem hoje e amanhã elas morrem. Por isso que tem aquela passagem: não andais ansiosos, né, por coisa alguma. Exatamente, aí ele fala: por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Vocês não precisam, vocês valem mais do que o passarinho e vocês valem muito mais do que as flores. Como vai vestir, o que vai comer. Não precisa você ficar preocupado com isso. Você tem que ficar preocupado com agora. Então, para vencer então essa crise, vamos dizer assim, ter que viver o agora, não se preocupar com que vou vestir amanhã, que vou comer. Viver o agora e, sobretudo, confiar em Deus. Quantos anos já a gente começa a ter essas crises? Não tem idade ou não, tem uma... Não, depende de cada pessoa. Hoje em dia, essas crises são muito comuns, porque as crianças começam a jogar muito cedo. Então, vamos lá. Eu não tenho um exemplo aqui, mas vamos lá. Nós temos controle sobre o tempo. Você sabia disso? Não. Temos. Você tem algum parente no exterior? Não. Mas aqui em Itacoatiara, onde nós estamos em Itacoatiara, Amazonas. Onde nós estamos, existem muitas pessoas que têm parentes no Japão. Isso. Certo? Japão, Suíça, Alemanha, mas é mais comum no Japão. No Japão, me permita aqui ver o horário. No Japão são 7h30 da manhã. Certo, tá certo. Certo? 7h30. 7h30 da manhã. Preste atenção nessa informação. Se você mandar uma mensagem para alguém agora, lá no Japão, essa mensagem vai atravessar o tempo. Ela vai avançar no tempo e vai chegar lá no dia 21 de setembro. Você envia essa mensagem às 7h30 do dia 20 de setembro. Em fração de segundo, essa mensagem através do WhatsApp, ou Instagram, ou Facebook, ela atravessa o mundo e em segundos ela chega no dia seguinte. Isso dá a nós a tola ilusão de que nós controlamos o tempo. Isso porque faz parecer que foi ontem, né? Porque faz parecer que eu avancei no tempo, que eu cheguei no futuro. Isso. Ok? É muito legal, interessante. Você percebe isso? Quando você está jogando, que essa garotada está jogando, eles têm o controle do que está acontecendo. Tira o controle dele, ele entra em crise. Por quê? Porque ele não, se ele estiver jogando, inclusive em grupos na internet, ele entra numa crise pior ainda, porque ele não sabe o que é que os parceiros de jogo dele, que estão espalhados pelo Brasil, estão fazendo, porque ele perdeu o controle das ações.
Então a ansiedade ela está se instalando mais forte agora, mais cedo, e causando nas pessoas um estado de sofrimento muito profundo e muito grave. Por outro lado, nós temos o enfraquecimento dos estabelecimentos religiosos. Eu não gosto de chamar de igreja, porque igreja é o corpo de Jesus, é o corpo do Messias, né? Isso aqui é um templo e as pessoas que se congregam aqui formam uma congregação, tá? Então as congregações enfraqueceram o seu conhecimento de Deus para poder chegar com as pessoas e falar de Deus para elas. Através do testemunho também. Aí eu te pergunto, como é que você sabe cozinhar? Sei. Sabe cozinhar? Sei. Então você pode chegar na minha casa e dizer assim: Alexandre, eu vou te ensinar a fazer um determinado prato que eu faço muito bem. Por que você vai fazer isso? Porque você conhece, você sabe. Relação com Deus é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Como é que você pode dizer para mim que Deus vai fazer algo se você não provou? Se é só teoria. Então tem que... aí muitas vezes a igreja não, desculpa. Não, a igreja tem pregado mais do que feito, né? Praticado daquilo que está falando, né? Exatamente. Aponta o caminho, mas não faz o que está. Uma vez eu estava numa roda de pastores, alguns anos atrás, eu ainda estava exercendo o ministério mesmo, e nós começamos a conversar sobre as pregações recorrentes. Quais são as pregações recorrentes? A maioria dos pastores prega sempre sobre a mesma coisa, sobre o mesmo pecado, sobre as mesmas situações, ou seja, cria um círculo vicioso dentro da igreja, porque ele não faz outra coisa, ele só prega sobre aquilo. E você sabe por quê? Eu levantei essa teoria com os pastores. É porque a maioria dos pastores não acredita no que prega. Então precisa convencer a congregação para que a congregação acredite e ele acredite na congregação. Isso. Você entendeu? Isso é um mecanismo natural, a psicologia explica isso. Quando eu descobri isso, eu falei assim: eu não preciso que ninguém acredite no que eu falo, porque eu vivo o que eu falo. Não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas mazelas, mas eu acredito no que eu falo. Eu acredito no poder de Deus, eu acredito no milagre, eu acredito na cura, eu acredito no Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu provo disso todo dia. Eu não preciso chegar aqui num púlpito e dizer para o pessoal: olha, façam isso que dá certo. Não, filho, você vai fazer se você quiser. Hoje, por que eu não prego? Hoje eu faço estudo bíblico. Aqui, um dos motivos, me perdoe, um dos motivos que eu saí da igreja foi por causa disso, porque eu não pregava, eu só dava estudo. Entendi. Você entendeu? Eu tinha uma lousa, eu trazia a lousa, colocava a lousa aqui na frente e eu dava estudo. Escrevia a lousa para as pessoas aprenderem, porque se você não aprender, você não vai conseguir ter uma vida com Deus. Pregação, meu amigo, só enche linguiça. Na hora que o sol esquenta, eu gosto muito desse ditado, na hora que o sol esquenta, você não sabe para onde é que você vai. Você entendeu? Verdade. E aí falta essa confiança em Deus na hora da ansiedade. E na depressão. E na hora da depressão. Porque agora vem um detalhe muito interessante. Me permita fazer vou dar uma bagunçada na sua cabeça. Vontade. E na cabeça de quem está me ouvindo. Vontade. Desde quando eu me entendo por gente, a palavra que define a relação do ser humano com Deus é fé, né? Lá em Abacuque diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu disser para você que fé não existe? Você consegue conjugar fé? Não. Por quê? Porque fé não é um verbo. Opa! Se fé não é um verbo, ela não pode fazer ligação com Deus, porque Deus só trabalha com verbo. 1 João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E não a palavra. É verdade.
Qual é o verbo da relação do ser humano com Deus que agrada a Deus? Confiança. Não é fé. Fé é um nome próprio. Fé é um nome próprio. É como fosse uma substância. Não, fé é um nome próprio. Fé é o nome de uma menina do século III, que foi violentada, morta, estuprada pela tropa de Vespasiano, um imperador antes de Constantino, né? Porque ela cria na doutrina dos apóstolos. No século III não tinha mais nenhum apóstolo vivo. Então era aquilo que eles haviam ensinado, que ela acreditava. Eles ensinavam sobre Jesus. E ela cria na doutrina dos apóstolos. Só que Roma estava caçando todo mundo que acreditava na doutrina dos apóstolos. E essa menina foi morta, ela tinha 13 anos. O nome dela era Fé. Alguns anos depois, se não me engano, 75 anos depois, mais ou menos, quando Constantino assumiu o Império Romano do Leste, ele precisava de um exército de pessoas para poder transformar num exército de soldados, ir para a guerra esqueci o nome do outro imperador lá, me foge a memória agora, para vencer. Quem foram as pessoas que ele optou? Aqueles que acreditavam na doutrina dos apóstolos. Veja que eu não estou usando o termo cristão, porque o termo cristão foi criado por Constantino. Sim, foi ele. Foi ele que criou o termo cristão. A palavra não é cristão com I, é crestão com E. Por quê? Porque são aqueles que fazem o bem. Em grego a palavra cresto é uma boa pessoa. Cresto significa uma boa pessoa. O que Constantino fez? Tirou o E, o épsilon, e colocou o iota. Então ficou Cristo. E para substituir o nome grego, o nome hebraico Messias. Certo? Então é a partir de Constantino que o nome Cristo aparece. E Constantino faz um édito, ou seja, uma carta, ele era o imperador, dizendo o seguinte: que todo ato de devoção extrema e confiança absoluta em Deus seria chamado daquela data em diante de fé, em homenagem à menina de Conques, que era uma vila que hoje é uma província francesa. Você entendeu? Então na hora que você diz assim, eu tenho fé em Deus, meu amigo, você está frito, porque você não consegue conjugar isso. Aí a gente cai no erro que Zacarias nos alerta: não é nem pela força e nem pela violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como é que o Espírito se manifesta? Quando você confia nele. Por exemplo, nós estamos falando para essa câmera aqui, correto? Por que você está tranquilo aqui? Porque ela tem um pedestal que está em cima desse suporte, então você está confiando que ela não vai cair. Concorda? Então você sabe que isso dá certo. Confiança em Deus é a mesma coisa. Não é algo do outro mundo. Você tem que ter base. Você tem que ter segurança que funciona. Mesmo que ele diga assim para você: anda, que eu vou abrir o mar. Se você confia nele, se você já tem experiências com ele, você sabe que se ele está mandando, se é ele que está mandando, o mar vai se abrir. Agora, se alguém que usa o nome dele em vão, você vai morrer afogado. Entendeu? Então é aí que está o cerne, ou a principal arma para as pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, tementes a Deus, saírem do estado de ansiedade. Confiar em Deus. Então, confiar em Deus é a chave para vencer. É a chave para vencer a depressão e a ansiedade. Tá? Vamos lá. Fazendo agora, respondendo a sua pergunta a respeito de depressão. Não sei se ficou claro, mas a ansiedade ela é um estado de sofrimento causado pela nossa incapacidade de controlar os eventos futuros, tá certo? E aí você faz aquelas 4 perguntinhas e responde, e você sai da ansiedade. Estou falando isso para você porque eu sou ansioso, então eu exercito isso sempre. Hoje a minha ansiedade está bem controlada, quase não sofro de ansiedade. A depressão, ela também é um estado de sofrimento.
causado pela minha impossibilidade. O verbo é diferente. Capacidade. Impossibilidade. Eu não sou incapaz, eu não posso, digamos assim, né? Ou eu acredito que não posso. Depressão é o estado de sofrimento gerado pela minha impossibilidade de controlar o passado. Onde é que está o passado? Está num lugar que nem o futuro. O futuro está num lugar, está na nossa cabeça. O futuro está no lugar da imaginação e o passado está no lugar da lembrança. Legal. Lembrança. A depressão está presa à lembrança. Lembrança do quê? De algo ruim que lhe aconteceu. Pastor, uma pergunta. Hoje, como nós estamos falando sobre ansiedade e depressão, identificamos essas pessoas. Identificamos essa pessoa que pode ser próximo, pode ser um parente nosso, um amigo. E ele chegasse com a gente, eu estou sofrendo, né? Ou então a gente vê que essa pessoa está sofrendo essa depressão, essa ansiedade. E qual seria o nosso proceder? O que seria viável nós fazer por essas pessoas? Em primeiro lugar, você tem que saber se ela está passando por um problema de depressão ou de ansiedade. Identificar um dos dois. Como é que você vai identificar? Conversando com ela. Se você perceber que toda a conversa dela está ligada ao futuro, ao que vai acontecer, ou que ela tem medo que aconteça, ela possivelmente está sofrendo uma crise de ansiedade, está passando por um momento de ansiedade. Se na conversa dela com você ela está relatando situações passadas, uma violência sexual que ela sofreu, um abuso que sofreu, porque o pai fez isso, porque a mãe fez aquilo, porque lá na escola fizeram isso comigo. Se você perceber que o verbo é o passado, ela pode estar passando por uma crise de depressão, tá? Ansiedade, confiança em Deus. Depressão, perdão. O que você tem que fazer? O ideal seria um profissional fazer isso. Mas se você tem o Espírito Santo do Senhor, se você tem discernimento, você não vai agir como psicólogo. Você vai agir como conselheiro. É diferente, não é? Eu não sou psicólogo, eu não ajo como psicólogo, eu ajo como conselheiro. Diferente. Eu não consigo resolver, aí eu tenho algumas ferramentas. Levo a pessoa, levo um psicólogo. Se eu já identifiquei o problema, levo a delegacia, levo ao conselho tutelar, vou falar com os pais. Cansei de tratar alunos em sala de aula assim, entendeu? Meninas que eram abusadas pelos avós, pelo avô, pelo tio, pelo padrasto, né? Meninos que eram abusados por primos mais velhos, você está entendendo? Chegavam comigo querendo morrer. Aí a gente conversava, ele perguntava o que estava acontecendo e a criança contava, o aluno contava. E a gente conduzia de forma de aconselhamento um caminho a seguir, tá certo? Então, o que você precisa fazer? Identificar isso. Qual é a solução para a depressão? Perdão. E tem pessoas que assim, eu perdoei, mas não sinto que perdoei, né? Ainda há algo que me incomoda. Tem pessoas que agem dessa forma. Já vi pessoas que falam assim, poxa, eu perdoei aquela pessoa que me fez algo ruim no passado, mas ainda me sinto ruim. O que é isso daí? Vou dizer por quê. Porque o perdão que nós conhecemos é o perdão religioso. É um perdão que não existe. O perdão verdadeiro é o perdão etimológico, ou seja, o perdão do verbo, é o perdão da palavra. Perdoar significa entregar por completo. Perdoar é uma palavrinha latina formada por duas palavras. Per significa por completo, totalmente, e doar, que é dar, entregar. Quando você perdoa, você entrega por completo. O que para quem? Essa é a pergunta. Você perdoa.
o que você entrega por completo e para quem. Você entrega a sua dor para um ser superior a você, seja um delegado, um conselheiro tutelar, um pastor e, sobre todos, o próprio Deus. Entendi. Você entendeu? Certo. Alguém me agrediu, alguém me ofendeu, alguém me violentou, alguém fez alguma coisa ruim comigo. O que é que eu faço? Perdoe. Coloque a sua dor, a sua frustração, a sua raiva, o seu desejo de vingança aos pés do Senhor. Porque a palavra diz o seguinte: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu vou retribuir. Voltamos para confiança em Deus. Confiança em Deus. Muito bem. Pastor, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem. O que é... Deixa eu lembrar aqui do nome. Primeiro fazer uma outra pergunta. Por que muitas vezes pastores, como a gente está até falando sobre isso um pouco, né? Pregam sobre a mensagem de Deus, falam, apontam, mas não vivem daquilo que está pregando? Infelizmente, André, porque ser pastor virou uma profissão. Virou uma profissão muitas vezes, né? Então a pessoa faz um treinamento para fazer a conexão com o público, para falar, e a coisa vira mecânica, não fica espiritual. Você está entendendo? O apóstolo Paulo diz o seguinte: se o obreiro não tiver uma profissão, mas o bom é que tenha uma profissão, ele era fazedor de redes, né? Se o obreiro não tiver uma profissão, a congregação pode ajudar no sustento dele, mas não é obrigado. E outra pergunta sobre a questão da Bíblia. Eu tinha falado um pouco para o senhor antes do vídeo, em relação a espinho na carne de Paulo, uma passagem muito conhecida. Aquilo que ele falou sobre o espinho da carne era realmente um espinho que estava incomodando, ou ele se falava de uma outra situação? O que ele fala de espinho na carne é que o feria, o machucava. É como se você... o texto original dá a entender que é como se ele tivesse assim, quando a gente se fura e entra um espinho, né? Ele fica ali. Ele pode não inflamar, mas se a gente passou a mão, ele machuca. A referência que ele está fazendo é exatamente essa. Toda vez que eu passo por essa situação, eu fico machucado. O que era isso? Ninguém sabe, né? Muitos teólogos dizem que poderia ser um problema familiar, né? Um problema familiar, que a família o abandonou, que a esposa o deixou, ou era um problema sexual, de ordem sexual, que ele era apaixonado por uma mulher ou tinha relação com alguém. Alguns mais doidos ainda insinuam que ele era homossexual, mas isso é completa maluquice, como eu falei para você também no início. Lá em Atos capítulo 6, se eu não me falha a memória, o apóstolo Paulo se identifica como uma pessoa casada, certo? Só que ele tinha algo que ele fazia que ele não tinha o controle. Possivelmente uma forma de falar. Paulo era muito ríspido, né? Você lê as cartas de Paulo, se você for ler 1 Coríntios, ele desafia um cara para briga espiritual, para duelo de milagre. Você entendeu? Ele desafia um cara para duelo de milagre, tá? Você vai encontrar isso lá em 1 Coríntios. Em 2 Coríntios não, né? Lá em Timóteo, quando ele está morrendo, ele diz assim: meu filho, esquece briga não faz coisa. Mas se você for ler Paulo desafiava as pessoas para briga espiritual. Você entendeu? Então pode ser que esse espinho na carne fosse um temperamento sem controle dele. Você entende? E não necessariamente, como a maioria das pessoas há muitos séculos leva para a questão sexual. Eu acho isso uma tolice. Eu acho que Paulo tem muito mais a nos oferecer como alguém que aprendeu a controlar o próprio instinto, o próprio temperamento, do que reduzi-lo a um problema sexual. Tá.
Uma outra pergunta. O senhor já tem alguma ficha criminal? Não. Não? Nunca foi preso? Nunca fui preso. Comida preferida? Tem? Macarrão. Macarrão? Por que macarrão? Eu sou apaixonado por macarrão. Eu tenho descendência de espanhola, então uma boa macarronada para mim é maravilhosa. Todo tipo? Enroladinho, cabelinho? Macarrão. Em geral. Macarrão para mim. Do miojo ao espaguete? Do miojo ao cabelinho de anjo. Pastor, uma vez eu estava entrevistando um outro pastor, ele falou que estava fazendo umas viagens e no meio das viagens ele sempre... viagem missionária, né? Quando nós somos missionários é sujeito a comer qualquer comida. Né? Você já passou por uma dessas situações em viagem de teria que se sujeitar a comer qualquer comida que o senhor nunca comeu? Olha, eu fiz poucas viagens missionárias, te confesso, mas já passei quando eu era adolescente. Eu viajava muito com a minha irmã mais velha. Nós íamos para Janauacá. Ela vinha do seminário e ela ia para Janauacá fazer EBF, né? Escola Bíblica de Férias. E era um momento que a gente tinha para extravasar. Então ia eu e meu irmão, nós íamos para Janauacá com ela. E éramos acostumados em casa a comer tudo, digamos assim. Mas aí a gente ia lá provar carne de caça, né? E no primeiro momento eu fiquei assim, quando colocaram, eu lembro perfeitamente, quando colocaram um tatu, eu fiquei meio assim. Depois que eu provei, porque eu estava com fome, depois que eu provei eu gostei, né? Eu não tenho problemas com comida, mas eu não como qualquer coisa, né? Eu tenho, vamos dizer assim, o estômago meio fraco para muitas comidas, né? Então eu não como qualquer coisa. Eu já tive um problema sério de saúde com relação à comida. Então, eu era adolescente, eu comi um sanduíche e a alface do sanduíche ela estava contaminada. Eu tive febre tifoide, né, que é precursora do tifo, né? E eu passei muito mal de estômago. Então, a partir daí, eu não posso comer determinadas coisas. Por exemplo, eu não como maionese. Gosto, mas não como. Uma vez ou outra. Entendeu? Entendi. Por exemplo, não tomo leite. Leite? Não tomo, porque eu tenho problema de lactose, intolerância à lactose. Então já me dá um desarranjo, então eu já não tomo. Você entendeu? Mas assim, eu não tenho problemas com comida. Só tem isso para comer? Meu amigo, vamos comer. E o interessante é o seguinte: Jesus lá em Marcos, no final do capítulo, no final do livro de Marcos, se não me falha a memória, Jesus diz o seguinte: se vocês confiarem em mim, vocês vão fazer milagres. Todo mundo só olha para esse detalhe, né? Vão ressuscitar mortos, vão curar doentes e tal. Porém, ele também diz o seguinte: se vocês comerem algo que lhes faça mal, que está envenenado, não vai lhes fazer mal. Aí eu volto para a confiança. Se eu tenho confiança em Deus e eu estou fazendo o trabalho dele, aquilo não vai me fazer mal. Não é que eu vá deliberadamente comer veneno. Não, mas se eu estou no trabalho e aquilo me foi oferecido, eu vou comer aquilo, não tem problema. Não abusar, né? Por exemplo, se jogar do poste, né? Parece um anjo. Não vá pular do pináculo, não vá pular do pináculo do templo, né? Pelo amor de Deus. Não vai dizer assim: ah, não, Jesus vai me segurar, eu vou pular. Você vai se estabacar no chão, vai morrer. Meu irmão, não faça um troço desse, pelo amor de Deus. Pastor, foi muito boa a entrevista com o senhor. Eu quero também até fazer futuramente uma próxima entrevista com o senhor, se quiser. Eu estou à sua disposição, André. E eu queria finalizar, se você me dá licença. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre ansiedade e depressão. Legal. É um conto, uma história, uma fantasia, que eu coloco esses valores todos que eu falei para vocês. É uma ficção. É uma ficção. E eu estou distribuindo gratuitamente esse livro em PDF, no e-book. Legal. Né? Então eu vou lhe passar o meu número, você pode colocar o número na tela para o pessoal, eles podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e eu distribuo gratuitamente isso sem nenhum problema. E qual é o nome do seu livro? O nome dele? Ayun, o Guardião do Hoje. Ayun é a palavra hebraica para hoje, né? Então ele tem dois grandes inimigos, Dicaon e Bará.
Dicaon é a palavra hebraica para depressão. E barrar é um termo associado, um termo hebraico associado à ansiedade. Olha que legal. Então, pastor, muito obrigado. Realmente, gostei demais da sua presença aqui nesse momento. Eu que agradeço. Tá? Que Deus possa abençoar cada vez mais o Senhor e através do trabalho que o Senhor está fazendo e aos suas ovelhas, né, que estão estudando. As suas ovelhas que estão estudando, né? E que Deus possa estar dando mais saúde, que o Senhor possa se tornar assim esse pastor sempre abençoado que possa espalhar a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Tudo de bom para você, viu? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, só ativar o sininho lá embaixo do vídeo do YouTube. E você pode também estar dando seu like, ou então se não gostou também dá um dislike lá também. Não, dá dislike não, dá o like porque o cara precisa, viu? Te inscreve no canal, dá o like e aperta o sininho para toda vez que ele colocar coisa nova você vai ver. Muito obrigado, até a próxima, gente. Um abraço.